Você já olhou para o céu à noite e se sentiu pequeno? Agora imagina isso. A 124 anos-luz daqui, existe um planeta onde talvez, só talvez, a vida tenha encontrado um jeito de existir sem nós. E o mais estranho de tudo é que ninguém tem certeza se isso é verdade. Cientistas de universidades como Cambridge disseram que sim. Outros cientistas, com os mesmos dados, disseram que não. E o telescópio espacial James Webb, a máquina mais poderosa que já construímos para observar o universo, ficou no meio dessa briga. Fica comigo até o final, porque essa história tem uma virada que muita gente não conhece. E ela muda completamente a forma como você vai entender essa descoberta. Hoje você vai entender uma das histórias mais controversas da astronomia recente. O caso do planeta K2-18b. Não é só sobre acharam vida em outro planeta. É sobre como a ciência funciona de verdade. Com dúvida, com erro, com gente discordando de gente. E é sobre um planeta que pode, ou não, guardar um oceano imenso escondido sob nuvens espessas de hidrogênio. Vou te mostrar o que foi descoberto. Por que isso animou o mundo inteiro? Por que outros cientistas colocaram um freio nessa animação? E o que precisa acontecer para sabermos a verdade? Fica comigo até o final, porque quanto mais a gente avança, mais impressionante isso se torna. Antes de falar de K2-18b, pensa na Terra por um segundo. Aqui, a vida deixa impressões digitais no ar. As plantas produzem oxigênio. O oceano, cheio de fitoplâncton, micro-organismos microscópicos que vivem na água do mar, libera um gás de cheiro forte chamado dimetilsulfeto, ou DMS. Esse gás sobe para a atmosfera, se mistura ao ar e forma até parte do cheiro característico da maresia, aquele cheiro de praia que você já sentiu alguma vez na vida. Isso é importante porque, na Terra, praticamente toda a produção de DMS que conhecemos vem de seres vivos. Então, se um dia encontrarmos esse mesmo gás na atmosfera de um planeta, a centenas de trilhões de quilômetros daqui, a pergunta óbvia é: será que também tem vida lá? Foi exatamente essa pergunta que colocou o K2-18b no centro das atenções do mundo. K2-18b fica a 124 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que sai desse planeta, viajando na velocidade mais rápida que existe no universo, leva 124 anos para chegar até nós. A luz que o James Webb capturou começou sua jornada décadas antes de você nascer. Se a Terra fosse um grão de areia na palma da sua mão, a distância até K2-18b seria equivalente a atravessar um país inteiro só de grãos de areia, um atrás do outro, sem parar. O planeta em si também é estranho. Ele é maior que a Terra, mas menor que Netuno, o que os astrônomos chamam de subnetuno, uma categoria de planeta que nem existe no nosso sistema solar. Não temos nenhum exemplo perto de casa para comparar. Uma das hipóteses mais fascinantes é que K2-18b seja o que os cientistas chamam de mundo Hissean, um nome que mistura hidrogênio e oceano. A ideia é a seguinte: um planeta coberto por uma atmosfera espessa de hidrogênio, envolvendo um oceano líquido gigantesco por baixo. Agora, pensa nisso. Um oceano inteiro, escondido sob um céu de gás, orbitando uma estrela anã vermelha, tão distante que nenhuma nave que já construímos chegaria lá nem em 1000 vidas humanas. Em 2023, uma equipe liderada pelo astrônomo Niku Madhusudhan, da Universidade de Cambridge, usou o James Webb para observar a luz de uma estrela filtrada pela atmosfera de K2-18b. É assim que funciona. Quando um planeta passa na frente da sua estrela, uma parte da luz atravessa a atmosfera do planeta antes de chegar até nós. Cada gás presente ali morde um pedacinho específico dessa luz, deixando uma marca única, quase como uma impressão digital química. Nessa primeira observação, a equipe relatou sinais de metano e gás carbônico, o que já era, por si só, empolgante.
Mas o verdadeiro choque veio depois. Em abril de 2025, esse mesmo grupo anunciou algo ainda maior. Teriam encontrado indícios de dimetilsulfeto, aquele mesmo gás ligado à vida marinha na Terra, na atmosfera de K2-18b. E com um novo conjunto de observações em outro comprimento de onda de luz, disseram que o sinal parecia mais forte e mais limpo do que antes. A confiança estatística reportada foi de 3 sigma. Aqui está o que quase ninguém explica direito. Isso significa, em termos simples, que havia cerca de 0,3% de chance de esse sinal ser pura coincidência dos dados. Parece pouco, né? Mas para a ciência, especialmente quando se trata de uma afirmação do tamanho de talvez exista vida, isso ainda está longe do padrão de ouro que os físicos exigem antes de declarar uma descoberta como certa, que costuma ser de 5 sigma, uma chance de erro menor que 1 em 1 milhão. Mesmo assim, a notícia correu o mundo. Manchetes chamaram isso de o sinal mais forte já visto de atividade biológica fora do sistema solar. É aqui que a escala sai do controle. Um sinal estatístico ainda incerto virou, na cabeça de milhões de pessoas, quase uma confirmação de vida alienígena. E é aqui que tudo fica estranho. Porque quase imediatamente, outros cientistas começaram a questionar tudo. Grupos de pesquisa independentes pegaram os mesmos dados brutos do James Webb, os mesmos números, a mesma luz analisada, e reprocessaram tudo do zero. E muitos chegaram a uma conclusão bem diferente. O sinal era fraco demais, cercado de ruído demais, para sustentar uma afirmação tão grande. Um estudo liderado por Louis Wellbanks, da Universidade Estadual do Arizona, foi ainda mais direto. Segundo essa análise, o suposto sinal de dimetilsulfeto detectado em 2023 poderia simplesmente não existir. Um falso alarme causado pela forma como os dados foram tratados. Outros pesquisadores levantaram um segundo problema, talvez ainda mais interessante. Mesmo que o gás estivesse realmente lá, isso não provaria vida sozinho. Em algum momento de 2025, astrônomos detectaram dimetilsulfeto flutuando dentro de uma nuvem molecular interestelar, um lugar vazio, gelado, sem nenhuma vida por perto. Ou seja, agora sabemos com certeza que esse gás também pode se formar por processos puramente químicos, sem nenhum organismo vivo envolvido. Isso não prova que não há vida em K2-18b. Mas quebra a equação simples que muita gente fez de cabeça. Achou o gás, achou a vida. A química do universo é mais criativa e mais enganosa do que isso. Tem ainda um terceiro ponto de dúvida, talvez o mais básico de todos. Ninguém tem certeza absoluta de que K2-18b realmente tem aquele oceano gigante. Existe a possibilidade de que, no lugar de um mundo aquático acolhedor, o planeta esconda um oceano de magma fervente, ou que nem seja um planeta rochoso, e sim uma espécie de mundo gasoso anão. Nesses cenários, a vida como conhecemos simplesmente não teria como sobreviver ali. Você deve estar pensando, mas isso não é só teoria, um monte de gente discutindo entre si? De certa forma, sim. E isso é exatamente como a ciência de verdade funciona. Diferente do que os filmes mostram, a ciência raramente é um único cientista gritando eureka sozinho em um laboratório. Ela é um processo lento, cheio de gente testando, discordando, testando de novo. Uma pesquisa publicada na revista Nature Astronomy perguntou a especialistas em astrobiologia, os cientistas que estudam justamente a possibilidade de vida fora da Terra, se eles acreditavam que o James Webb havia realmente encontrado vida extraterrestre em K2-18b. Apenas 6% disseram que sim. Isso não significa que a descoberta foi um fracasso. Significa que a ciência está fazendo exatamente o que deveria fazer: duvidar antes de comemorar. E talvez você também esteja pensando, tá, mas isso realmente pode nos afetar de alguma forma? A resposta é sim, só que não do jeito que você imagina.
Não é sobre contato com alienígenas amanhã. É sobre a pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos no universo? Finalmente tendo pela primeira vez na história uma ferramenta capaz de tentar respondê-la com dados reais e não só com imaginação. A boa notícia é que essa história ainda não acabou. Existe um telescópio terrestre gigantesco em construção, chamado Extremely Large Telescope. O telescópio extremamente grande, sem meias palavras no nome, que deve ter resolução suficiente para separar com muito mais clareza os diferentes gases presentes na atmosfera de K2-18b. Se o sinal for realmente dimetilsulfeto, esse telescópio deve confirmar. Se for outra coisa, outro hidrocarboneto qualquer, uma mistura confusa de moléculas parecidas, ele também deve revelar isso. Ou seja, em vez de uma resposta definitiva agora, o que temos é um prazo. Um momento no futuro em que a dúvida atual será, finalmente, resolvida por dados melhores. Essa não é a primeira vez que a ciência quase declarou vida fora da Terra cedo demais. Em 1976, as sondas Viking pousaram em Marte e fizeram um experimento simples. Colocaram nutrientes no solo marciano para ver se algo reagiria como reagiria um organismo vivo na Terra. O resultado inicial pareceu positivo. Por um breve momento, cientistas da NASA acreditaram ter encontrado vida em outro planeta. Décadas depois, entendemos que a reação provavelmente foi química, não biológica. O solo de Marte tem compostos que imitam sinais de vida sem serem vida de verdade. Essa história não é vergonha para a ciência, é o oposto. Ela mostra por que os cientistas de hoje são tão cautelosos com K2-18b. Eles já foram enganados por sinais promissores antes e aprenderam com o tempo que entusiasmo não é a mesma coisa que evidência. E é exatamente esse mesmo cuidado, essa mesma desconfiança saudável que está sendo aplicado agora. E que, no fim, é o que vai nos dar uma resposta em que realmente poderemos confiar. O universo não gira ao nosso redor. Ele não está aqui para nos dar respostas fáceis, nem para confirmar nossas esperanças no primeiro sinal promissor. E talvez seja exatamente isso que o torne tão fascinante. K2-18b continua lá, a 124 anos-luz de distância, guardando seu segredo. Seja um oceano cheio de vida, um mundo de magma hostil, ou algo que ainda nem temos nome para descrever. E por enquanto, a resposta mais honesta que a ciência pode te dar é a mais desconfortável de todas. Ainda não sabemos. Mas saber que não sabemos e continuar procurando mesmo assim, isso para mim é uma das coisas mais bonitas que a humanidade já fez. Da próxima vez que você olhar para o céu, lembra disso. Em algum lugar lá em cima, um telescópio está tentando responder a pergunta que você também já se fez alguma vez na vida. Agora me conta aqui embaixo. Você acha que vamos encontrar vida em K2-18b ou isso te assusta mais do que te anima? Se inscreve no canal para continuar explorando o universo comigo.